Porque antes da gente pensar em criar bons relacionamentos entre os personagens, a gente precisa entender que a gente precisa desenvolver personagens. E a gente precisa desenvolver duas coisas, tá? A primeira, a parte técnica da escrita, e também, gente, que a gente muitas vezes ignora, a parte humana da escrita. Ó, a parte técnica, gente, começa com a gente entender que a gente precisa ter bons personagens. E para a gente ter relacionamentos humanos, a gente precisa ter personagens humanos. Isso aqui é inegável. Mas muitas vezes a gente não vê que o nosso problema, que o problema do nosso livro está justamente aí. A gente está tão focado em convencer o leitor de que o nosso casal funciona, por exemplo, que não está olhando para cada personagem individualmente. E às vezes é aí que está a falha, tá? O personagem é o coração do livro. É o personagem que faz tudo acontecer. Ainda que a sua história não seja movida pelos personagens, que ela seja movida pelo plot, sem gente para torcer, sem gente pra gente amar, pra gente odiar, a trama vai ficar chata, o livro vai ficar chato. E eu, sinceramente, acho que o leitor, em sua maioria, o que ele está buscando num livro é isso. É gente para torcer, gente para amar, gente para odiar, gente para fazer ele passar raiva. Entende? Eu acho que o leitor ele está buscando identificação. E a gente só gera identificação através de sentimentos e ações humanas. A gente precisa observar os outros, tá? A gente precisa observar nos outros, mas principalmente observar a gente mesmo. Observar os outros e observar a gente mesmo. A gente precisa observar nos outros e principalmente na gente os nossos sentimentos e as nossas ações humanas. A gente precisa estar disposto a olhar para dentro de nós mesmos e identificar as nossas falhas, os nossos traumas, as nossas dores, as nossas vontades, as nossas alegrias, o que faz a gente feliz, o que faz a gente ficar triste. E identificar também a maneira como a gente se relaciona com o outro. A maneira como quem a gente é colocado em conflito com o outro, entendeu? E também a maneira como a gente aceita que o outro se relacione com a gente. É um negócio meio profundo mesmo, isso de olhar para nós mesmos. Mas eu, sinceramente, acho que os melhores livros, eles têm esse mergulho, eles fazem esse mergulho muito profundo dentro da pessoa, dentro do escritor. Faz um mergulho profundo dentro do que é ser humano, dentro da condição humana. Mesmo que o seu livro seja um livro infanto-juvenil, com personagens muito jovens, que seja mais voltado para a ação, que não seja movido por personagem, mesmo assim, um personagem, para ele ser convincente, ele precisa ser extremamente humano, ele precisa ter defeito, ele precisa ter qualidade. Você pode reparar, mocinhos muito bonzinhos não são mais aceitos. As pessoas não gostam de gente boazinha em livro. Aquela pessoa super bobinha, inocente. O povo não gosta. O mesmo para vilões que são extremamente ruins sem motivo. Hoje isso não cola mais na literatura, as pessoas não aceitam fácil. Então a gente precisa colocar essas nuances ali. Então essa é a melhor dica que eu posso dar para vocês, para a construção de bons personagens, além do óbvio, né? Além de estudar, além de fazer uma ficha de personagem, além de entrevistar o seu personagem, de entender quem é o seu personagem, você precisa também entender quem você é. Outra coisa que a gente precisa, bons diálogos. Aqui, galerinha, a falha de milhões, a maioria, tá? A gente precisa ter bons diálogos. Na ficção e na vida também. É através do diálogo, é através das conversas que a gente tem, que a gente constrói os nossos relacionamentos. Pois é. É na troca
É nessa troca de eu falo, eu te escuto, não é monólogo, não. Eu falei, eu te escutei, a gente conversou, a gente trocou ideia, eu te conheci, você me conheceu. É através dessa interação que a gente passa a conhecer o outro. E muitas vezes a gente passa a conhecer nós mesmos, conversando com o outro. No livro, os diálogos são fundamentais para costurar a sua história e os relacionamentos que existem dentro dessa história. Eu posso garantir para vocês, gente, que se o relacionamento entre seus personagens não tá convincente, é muito provável, é muito, muito, muito provável que o erro esteja aqui, tá? Nos diálogos. Seus diálogos estão fracos, os seus diálogos não soam naturais, os seus diálogos não estão cumprindo o papel deles, que é conectar as pessoas. Maria, eu acho que o meu relacionamento dos meus personagens não está convincente. O relacionamento do meu personagem com a mãe não está convincente. O relacionamento dele com o cônjuge não está convincente. Tá? Pode observar. Muito provavelmente o problema está nos diálogos, tá? Então, o que a gente precisa aqui dentro dos diálogos? Que não tá também outra coisa. Se fosse para a gente falar de diálogo, também seria uma aula inteira só de diálogos. Ou mais de uma aula, eu acho. Mas aqui vamos no geral, tá? Focado nessa questão de relacionamentos entre personagens. Primeira coisa, cada personagem seu, isso aqui no geral, né? Cada personagem precisa ter a própria voz, gente. Cada personagem precisa ter a própria voz dele. Mas, aquilo que eu comecei a falar com vocês, cuidado para não ficar forçado demais ou muito caricato, tá bom? Ter uma voz própria não significa ficar repetindo um jargão ou um termo que o personagem usa muito o tempo todo no livro. Isso aí fica chato, tá? E assim, ninguém fala assim na vida real. A gente tem os nossos jargões, a gente tem o nosso jeito de falar, algumas coisas que são meme e a gente incorpora, mas assim, eu já peguei muito livro para trabalhar que tinha esse problema de usar um personagem tem aquela característica de usar sempre um termo e a única coisa que tinha de voz do personagem era aquele termo que ele usava. Isso aí é um pouco perigoso, porque você fica para você sinalizar que aquele diálogo é daquele personagem, você precisa botar aqueles termos ali, aqueles jargões e fica raso. Então o melhor é você olhar bem quem é esse personagem, conhecer bem esse personagem, tá? A maneira de falar precisa ter a ver com quem a pessoa é, com o grau de escolaridade que ela tem, qual profissão ela tem, o lugar onde ela nasceu, o lugar onde ela mora agora, a idade, até mesmo gênero, sexualidade. Tudo isso interfere na maneira como a pessoa fala.